Falsete, voz de cabeça, voz mista, M1, M2, tudo isso tem nas perguntas que eu vou responder hoje aqui nesse quadro Voice Coach Responde. Oi, eu sou o Fernando Zimmermann, sou Voice Coach e um dos fundadores do Full Voice Institute, o lugar da técnica que já impressionou até os jurados da TV. E esse é mais um vídeo do nosso quadro Voice Coach Responde, onde a gente tira algumas dúvidas que a gente selecionou justamente em perguntas que vocês deixam nos nossos vídeos. Se você tem alguma dúvida sobre canto, técnica vocal, pedagogia vocal, o ensino do canto, e você quer ter a sua dúvida respondida aqui, deixa aqui nos comentários. Quem sabe ela pode ser selecionada para ser respondida por aqui. Bom, então bora responder as perguntas. A primeira pergunta veio da Marta Silva e ela deixou essa pergunta num vídeo bastante antigo aqui do canal, justamente sobre falsete e voz de cabeça. E ela perguntou o seguinte: tenho uma dúvida. E os cantores de ópera, eles fazem falsete, mas conseguem crescer a voz, ampliar mesmo com o falsete. O que acontece nesse caso? Bom, Marta, muito obrigado pela sua pergunta. Muito possivelmente o que você está fazendo referência é a um som que os cantores de ópera, os cantores líricos conseguem fazer, tanto cantores quanto cantoras, que é um som bem pequeno, com uma dinâmica bem pequena. Eu vou buscar simular aqui, tá? Então eu vou pegar esse Fá. Eu aqui tô com ele bem pequenininho, tá? E o que os cantores de ópera conseguem fazer, os cantores líricos, né, conseguem fazer com muita maestria, é um movimento que a gente chama no canto e na técnica vocal, que é um movimento de messa di voce, que na verdade é um exercício, né, mas acaba que os cantores também conseguem trazer isso para a performance, que é o quê? É sair de uma nota pequena crescer e voltar. Essa é uma habilidade que realmente muitos cantores de ópera, muitos cantores líricos desenvolvem, porque é quase que um requisito para se cantar esse estilo. Acontece, Marta, que na verdade, esses cantores eles não estão em falsete. O que eles fazem é uma voz de cabeça ou uma voz mista que é pequena em termos de dinâmica, que tem uma estética também mais suave, e depois, a partir dessa configuração, eles conseguem crescer. Se eles estivessem de falsete, eles não iam conseguir crescer essa emissão. Lógico, considerando aqui que a gente está falando numa distinção entre falsete e voz de cabeça. Eu devo falar uma coisa aqui muito importante. De um ponto de vista de uma análise um pouco mais científica, de um ponto de vista de uma análise um pouco mais técnica, o falsete e a voz de cabeça, na verdade, são a mesma coisa. Ambos são produzidos com o mesmo mecanismo de vibração das pregas vocais. Acontece que para fins práticos e para fins pedagógicos, ou seja, para a gente conseguir diferenciar as coisas durante as aulas de canto, nós aqui do Full Voice, nós resolvemos separar. Então, falsete sendo uma emissão assim, que geralmente vai apresentar um pouco mais dessa soprosidade, e a gente não consegue nem conectar com a voz de peito e nem crescer. A voz quebra, então ela não conecta se eu desço para a voz de peito. E também eu não consigo crescer, pelo menos não mais do que isso aqui que eu cresci. E eu não consigo por quê? Porque a configuração, o jeito que os músculos estão atuando aqui nessa emissão não me permite conseguir fazer manobras, justamente musculares aqui dentro, para crescer, para ampliar esse som. Para conseguir esse feito, eu preciso estar numa configuração de voz de cabeça, que pedagogicamente a gente fala que ela já tem um pouquinho mais dessa adução, um pouquinho mais dessa firmeza. Ter também consolidado uma voz mista, para que eu possa crescer.
e diminuir também, porque demanda uma configuração muscular específica aqui dentro. Então, Marta, nesse ponto de vista, na verdade, o que os cantores de ópera, os cantores líricos estão fazendo não é falsete. Dentro dessa concepção pedagógica que a gente está adotando aqui, na verdade, eles estão fazendo ou uma voz de cabeça ou um mix, que pode ser inclusive bastante leve. Ainda sobre falsete e voz de cabeça, a próxima pergunta veio aqui de um usuário que na verdade está aqui um número, 9876543210996. Enfim, não tem o nome aqui dessa pessoa, então usuário cheio de número, vou ler aqui a tua pergunta e vou responder. Ele disse o seguinte: eu tenho muita dificuldade de realizar a voz de cabeça. Não consegui assimilar como se faz a voz mista. Bom, vamos por partes aqui, tá? É bastante comum ter dificuldade de realizar a voz de cabeça, principalmente se a gente está acostumado a cantar só na nossa região de voz de peito ou tentando até mesmo subir para notas agudas com essa configuração de mais voz de peito. Tá, mas como é que eu faço para acessar essa voz de cabeça, então, né? Uma coisa que a gente pode fazer é um estímulo que a gente usa bastante aqui no Full Voice, que é um estímulo de uhul, uma comemoração. E o mais importante, tá? Desapega total de qualquer nota, de qualquer melodia, qualquer coisa que referencie para alguma música. Simplesmente faz acontecer essa comemoraçãozinha aqui, ó. Uhul! Uhul! Solta bastante ar, traz os braços aqui, agita os braços, enfim, comemora e faz esse som, tá? Não tenta muito reproduzir algo muito agudo e muito forte. Não, ele tem que ser exatamente isso, do jeito mais natural, como se a gente estivesse realmente comemorando alguma coisa. Para ajudar, pensa em alguma coisa que você gostaria muito de receber, de ganhar, enfim, e pensa que você ganhou e você vai lá e comemora. Uhul! Isso pode ajudar você a destravar o acesso para essa voz de cabeça. Outra coisa também que pode ajudar você a acessar a voz de cabeça sabe quando a gente fala um I, que a gente está meio desconfiado de alguma coisa e a gente faz I? Isso aí não vai dar certo. Então esse tipo de I, ó, I, ele já está em voz de cabeça também. Dá para tentar essa estratégia. E aí você colocou assim também, né? Não consegui assimilar como se faz a voz mista. Mas é claro, para que a gente possa reproduzir a voz mista, conseguir assimilar a voz mista, a gente precisa primeiro ter a voz de peito e ter a voz de cabeça. Do contrário, a gente não vai conseguir chegar nessa coordenação necessária para a gente conseguir assimilar essa voz mista. Muito possivelmente o que você está fazendo então é o quê? É berrar as notas lá pro agudo. A minha sugestão então é que depois que você acesse essas notas, você pegue elas e vem descendo. Não precisa de escala, não precisa de arpejo, não precisa de nada. Simplesmente faz isso aqui, ó. Uhul! E o seu objetivo é conseguir fazer exatamente desse jeito que eu fiz aqui, ó. Uhul! Sem nenhum tipo de quebra. Se acontecer isso aqui, ó. Uhul! Existe uma grande chance de que você tá pesando demais na hora de fazer essa transição pro grave e aí por isso a voz está quebrando. Então, vem na manha, vem com tranquilidade e faz uhul! Desse jeito. Dali um pouco, quando você conseguir executar esse tipo de exercício, aí você para na metade do caminho, ó. Uhul! E aí, aqui já está a voz mista. Essa é uma maneira de acessar a voz mista para conseguir assimilar, tá bom? E a próxima pergunta veio lá do Roberto Cassani, e ele deixou essa pergunta lá no vídeo de Voz para Dentro, Voz Fraca, Eis a Solução. Ele deixou a seguinte pergunta: Fernando, neste exercício do B, deve-se permanecer em modo M1 ou pode-se permitir o modo M2? Valeu! Bom, o Roberto aqui já está entendendo de mecanismos vocais, o que é muito legal, só para vocês entenderem também o que significa esse M1 e M2, tá? Basicamente, para traduzir aqui de uma maneira bem simples, o M1 é um mecanismo de vibração das pregas vocais que é produzido, por exemplo, na voz de peito. E o M2 é o modo de vibração das pregas vocais que é produzido geralmente aí a voz de cabeça, tá? Então, M1, ei, M2, ui, beleza? Acontece, Roberto, o seguinte:
Aqui tem uma pegadinha nessa pergunta e eu vou explicar para ti o que está acontecendo aqui, tá? Então, por exemplo, quando a gente vai cruzar a nossa região de passagem, quando a gente cruza a região de passagem, isso quer dizer que a gente está mudando de um registro para o outro, tá? Se eu disser para você assim, ó, usa o M2, periga você fazer desse jeito assim, ó. E não tem nada de errado nessa prática, tá? Tá tudo certo. Acontece que, se você ficar estimulando essa mudança para o M2, você nunca vai sair disso aqui, ó. Por outro lado, se eu digo para você permanecer no M1, periga você fazer desse jeito aqui, ó. E acabar forçando a sua voz, o que também é bastante ruim, na verdade. A gente não quer que isso aconteça. Então, qual o meu conselho para você aqui, Roberto? Mas também vai aqui um conselho para todo mundo, tá? Na hora que a gente está praticando voz, na hora que a gente está praticando a nossa técnica vocal, principalmente para a gente conseguir expandir a nossa extensão com uma maior potência, com uma maior consistência vocal, com uma maior pegada, a nossa ideia é a gente buscar manter o máximo possível a mesma voz. Isso quer dizer que eu vou manter a voz de peito? Não, não significa. Isso quer dizer que eu vou mudar para a voz de cabeça? Talvez, isso vai depender assim de como que você está encarando esse mudar para a voz de cabeça no seu treino, na sua prática vocal. Eu vou fazer aqui do jeito que eu pratico, tá? Então, pegando esse arpejo aqui com essa nota aguda repetida, como que eu pratico geralmente? Eu faço isso aqui, ó. O que eu tô sentindo aqui? Eu tô sentindo de alguma forma que eu tenho alguma mudança no meu corpo. Por outro lado, algumas coisas como uma pressão respiratória maior, elas permanecem ao longo de toda a extensão do exercício. Isso quer dizer que eu tô ficando em voz de peito aqui? Não. Na verdade, nesse sol sustenido aqui, eu já tô entrando numa voz mista. Se eu ficasse fazendo assim, ó, mudando, pensando em mudar para o M2, eu ia conseguir executar o exercício, mas eu nunca iria estimular a voz mista. Então, para eu conseguir subir e estimular o surgimento dessa voz mista, eu penso em deixar a voz toda do mesmo jeito, toda com a mesma consistência. Talvez, Roberto, fazendo isso você diga assim: Fernando, mas eu pensei aqui em deixar na voz de peito e me parece que funcionou. Tá tudo bem, porque isso vai ser uma percepção sua. Não necessariamente você ficou na voz de peito, não é isso. Mas essa percepção pode te ajudar a seguir dessa forma nesse exercício. Então, ao invés de ficar pensando, mantenha no M1, mudo para o M2, pensa numa voz única. Isso pode te ajudar. Inclusive, fica uma dica aí para todo mundo. A gente explica os registros vocais, as passagens, as transições, porque é muito importante que a gente entenda esses conceitos e que a gente entenda que a nossa voz tem tudo isso. Mas a grande verdade é que na hora da prática, ficar pensando e maquinando muito tudo isso pode mais atrapalhar do que ajudar. E se esse for seu caso, vou dizer para você, na hora da prática, se desprende dos conceitos e simplesmente pratica pensando em uma só voz. Essas foram as perguntas que chegaram aqui para essa nossa edição do Voice Coach Responde, esse quadro aqui do canal do Full Voice. Se você quer ter sua dúvida respondida aqui nesse quadro, vai nos nossos vídeos, comenta e deixa sua pergunta lá. Ela pode ser escolhida a qualquer momento para ser respondida por aqui. É legal esse quadro Voice Coach Responde, né? Para você tirar a sua dúvida, eu venho aqui, eu respondo, eu passo algumas dicas, eu dou direcionamentos e tudo mais. Agora, imagina só você ter o meu acompanhamento, acompanhamento da Luísa, acompanhamento do nosso time de tutores, acompanhamento de perto de especialistas da voz que vão ajudar você a aprender a cantar ou a elevar o nível da sua técnica vocal. Se você quer ter esse acompanhamento de perto e ainda ter acesso a um programa de treinamento super completo para você desenvolver a sua voz para o canto, dá uma olhadinha aqui na descrição do vídeo que eu deixei ali um link para você conhecer a Mentoria Full Voice, que é o nosso programa de treinamento e acompanhamento, tanto para quem quer aprender a cantar, quanto para quem quer aprimorar a sua técnica para o canto. Lembrando, o link está na descrição.
Se curtiu esse vídeo, já deixa aquele like aqui embaixo, taca o dedo no like e se inscreve no canal para ficar por dentro de todos os conteúdos que a gente lança semanalmente aqui no canal do Full Voice. Muito obrigado por assistir e até a próxima!